Olá pessoal, aqui quem vos fala é Nathan Silva. Para você que não me conhece ainda, eu sou palestrante e já ajudei muitas pessoas a mudarem a sua situação financeira, econômica, empresarial. E através dessa minha larga experiência de 20 anos lidando com palestras, eu quero fazer uso dela para gravar alguns vídeos que com certeza irão ajudar você a tomar decisões na sua vida, a ter um norte, a ter um rumo, enfim. Bom, eu gostaria hoje de abordar o tema medo. O medo que tem sido o grande vilão, o grande responsável pelo insucesso, pelo fracasso de muitas pessoas, e isso eu me refiro em todas as áreas da vida dela. Na vida sentimental, há pessoas que fracassam, que não têm sucesso por causa do medo. Na vida familiar, na vida profissional, empresarial, na vida pessoal, enfim. Quando a pessoa ela tem a maior parte da sua vida pautada ou baseada no domínio do medo, então poucas são as chances que ela tem de ter uma vida de sucesso prolongada. Aqui nesse vídeo eu vou falar para vocês algumas dicas de como vocês fazerem para vencer esse medo. E para isso eu vou até compartilhar algumas experiências pessoais que eu já tive, como eu fiz, porque eu também já tive medo. Mas eu vou falar para você o que eu fiz, e como eu consegui vencer o medo e como eu consegui obter muito sucesso na minha vida, tá certo? Antes, eu gostaria de deixar aqui algumas citações de dois grandes desportistas. Um deles é o maior hóquei sobre gelos da história. E ele diz o seguinte, que se você desperdiça 100% das tentativas que você deixou de colocar em prática, então você deixou aí de aproveitar oportunidades na sua vida. Como assim? Imagine que você já tenha tido 100 oportunidades, mas por causa do medo, você não tentou. Então, foram 100 oportunidades e 100 tentativas perdidas. Ora, você já imaginou, você já parou para pensar que se você tivesse ao menos tentado dessas 100 vezes, umas 10, 15 ou 20 vezes, e que nessas 10, 15 ou 20 vezes você tivesse obtido aí 5 sucessos? 5 sucessos. Ora, já seriam 5 sucessos agregados, somados ao que você é hoje. Isso em alguma área, em algum aspecto da sua vida. Isso quer dizer que você seria hoje uma pessoa bem mais sucedida do que você é hoje. Você concorda comigo? Então, você não pode permitir que para 100 oportunidades hajam 100 tentativas não colocadas em prática. Ou seja, você precisa colocar em prática, você precisa correr riscos, você precisa tentar. Porque de 100, se você conseguir ao menos uma que seja, então você vai ter mais sucesso a cada dia que passa na sua vida. Uma outra citação veio do maior jogador de basquete da história. Isso daí você deve conhecer, o Michael Jordan. Ele disse o seguinte, que ao longo da carreira dele, ele perdeu 9.000 arremessos. Eu disse 9.000 arremessos. Ele, ao longo da carreira, confiaram nele por 26 vezes para que ele fizesse a cesta decisiva daquela partida. E e nessas 26 vezes, ele errou todas as cestas decisivas. Ou seja, não conseguindo levar o seu time à vitória naquelas 26 partidas em que o time dependia apenas de uma cesta que ele fizesse. Bom, o Michael Jordan, ele também relata que perdeu quase 300 jogos ao longo da sua carreira. Então, perdeu 9.000 arremessos, errou 9.000 arremessos, perdeu quase 300 jogos e ele perdeu 26 cestas decisivas na sua carreira. E ele disse, foram por causa desses erros, por causa dessas tentativas
frustradas que hoje eu tive sucesso. Então, isso significa dizer que só tem sucesso quem erra. Só tem sucesso quem falha. Só que a grande diferença está entre aqueles que, por causa das falhas ou dos erros ou das tentativas frustradas, não se deixam dominar pelo medo. E eles têm atitudes de tentar novamente, de iniciar de novo, começar de novo, se necessário for, de não desistir. Esses, você pode ter certeza, que irão escrever uma história de muito sucesso em suas vidas, tá certo? Quando uma pessoa ela está dominada pelo medo, ela tem formas diferentes de enxergar as coisas e de agir. É verdade, acredite nisso. Quando você tem medo, está dominado ou dominada por ele, então você interpreta as coisas de uma maneira e age de uma maneira. Quando você não está dominado pelo medo, então você interpreta as coisas de uma outra maneira e você tem atitudes diferentes. Por que isso acontece? Porque o medo, ele domina todas as outras emoções que você tem. Todas as outras emoções, elas ficam ali, digamos, inertes. Elas sofrem de uma inércia por causa do medo que exerce domínio sobre ela. Ora, embora o medo ele seja muito importante para nós. Por quê? Porque ele tem a função de nos proteger. Claro, se não fosse o medo, nós sairíamos por aí tomando atitudes e decisões na nossa vida que iriam nos deixar expostos, vulneráveis. Você concorda comigo? Então o medo faz com que nós tenhamos ali uma certa cautela, um certo cuidado antes de tomarmos as nossas decisões e as nossas atitudes. Mas qual é o problema? O grande problema, e talvez você esteja sofrendo desse grande problema, e por isso é uma pessoa que vive extremamente dominada pelo medo, é que hoje as mídias, os noticiários, no caso, os políticos, e até mesmo, no caso, os ensinos acadêmicos, eles terminam fazendo com que esse medo, ele, digamos assim, cresça cada dia, sabe? E nós viemos nos tornar escravos dele. Quantas pessoas aprendem nas faculdades da vida? Quantas pessoas, ao assistirem noticiários, falando sobre... Vou dar aqui um exemplo. Ultimamente, nós estamos vivendo aí uma infestação do Zika vírus. E você deve estar observando que, por causa da mídia, está divulgando, falando, mostrando ali os riscos, os perigos. Se por um lado a população passa a estar mais consciente, passa a ter mais cuidado, mas juntamente com isso, começa a vir o medo. O medo começa a tomar conta das pessoas, e esse medo vai gerando um pavor a ponto da pessoa, às vezes, saber o que tem que fazer e não conseguir fazer. Ela fica engessada, porque ela não consegue fazer aquilo que ela sabe que tem que fazer. Isso tudo por quê? Porque ela está dominada pelo medo. Ora, se você conseguir lutar contra tudo isso que eu acabei de falar para você agora, e você conseguir dominar esse medo, você vai conseguir dominar toda a sua vida. Porque o medo domina a sua vida. Se você dominar o medo, você domina a vida. Então somente quem exerce domínio sobre o medo exerce o domínio sobre a sua vida. E a dica que eu falei para vocês no início desse vídeo, que eu iria dar, é a seguinte. Você já deve ter ouvido falar sobre alto astral e baixo astral. Alto astral é aquele dia em que a pessoa está animada, que ela está feliz, em que ela está de bem com a vida, que ela está sorridente, em que ela dá bom dia até para as plantas, para os animais,
não é verdade? Para a vida, ela está motivada. Isso é o que as pessoas chamam de alto astral. Na verdade, esse alto astral nada mais são do que os sentimentos, nada mais é do que os sentimentos otimistas, que a pessoa ela dá mais vazão, ela está ali dominada por esses sentimentos otimistas. E o baixo astral é o inverso disso que eu acabei de falar. Quando a pessoa está para baixo, desmotivada, desanimada, é quando ela está ali, sabe, dizendo ó vida, ó céus, ó azar, é quando tudo está, parece que o dia é mais nublado para ela, parece que as noites são mais sem estrelas para ela, enfim, é o baixo astral. Na verdade, esse baixo astral nada mais é do que aquele dia ou aqueles dias em que a pessoa está dominada por aqueles sentimentos ruinosos, negativos, pessimistas. Bom, e qual é a dica que eu dou para você? É que nesses dias em que você perceber que essas emoções e sentimentos negativos estão mais dominando você, tá? Então o que você tem que fazer? Você deve, primeiro, evitar tomar decisões e atitudes, tá? Porque você pode ter certeza que nesses dias o medo ele vai estar à flor da pele. E ele vai com certeza lhe dominar. E as decisões que você tomar, elas terminarão não dando certo. Essa é a grande dica que eu te dou. O dia que você estiver para baixo, não tome decisões na sua vida. O contrário de quando você estiver, sabe, com as suas emoções positivas em alta. São os dias para você tomar decisões, os melhores dias para você tomar atitudes, para você fazer investimentos, para você, enfim, agir. Esses são os dias importantes para você fazer isso. Bom, mas você não pode depender de dias bons e dias ruins. Porque esses dias ruins, ou esses dias de baixo astral, eles representarão dias de perdas na sua vida. Podem acontecer situações e momentos decisivos naqueles dias e que você, por não tomar uma atitude, perca aí grandes oportunidades, não é verdade? De ter sucesso. Então o que você deve fazer? Procure, é uma dica que eu te dou. Por exemplo, eu consigo perceber os dias em que há ali um limiar entre esse alto astral e o baixo astral, em que o alto astral vai querendo dar lugar ao baixo astral, ou seja, em que os sentimentos, as emoções positivas, otimistas, vão querendo dar lugar aos sentimentos negativos, sabe, ao pessimismo. Então, o que imediatamente você tem que fazer? Já que você depende, sua vida depende de tomada de decisões, de atitudes, e que você não pode esperar apenas pelos dias bons para fazer isso. Porque todos os dias nós temos que tomar atitudes e decisões na nossa vida. Então o que você tem que fazer? Você tem que procurar se motivar. Você tem que procurar alternativas que lhe tragam motivação. Por exemplo, você deve procurar um amigo. Ligue para uma pessoa que você sabe que aquela pessoa é para cima, que aquela pessoa te faz bem, que aquela pessoa te faz sorrir, que aquela pessoa te traz palavras de motivação, te coloca para cima, que ela é uma pessoa otimista. Vá até a casa dela, procure estar com ela, procure assistir a filmes de motivação, ler livros que são livros motivadores, procure, enfim, vá fazer uma caminhada. Se você é uma pessoa que tem uma fé, vá à igreja e com certeza ali você vai ouvir uma mensagem que vai elevar a sua autoestima, sabe? Vai tirar você desse baixo astral. E o que vai acontecer? Com isso, você vai sair do estado de emoções negativas e pessimistas para o estado de emoções positivas e otimistas. Isso vai lhe colocar em condições novamente de tomar decisões acertadas na sua vida e não dominadas pelo medo. Porque o medo é uma fé negativa, sabe? É uma certeza, é uma convicção de que tudo vai dar errado, de que você não deve fazer aquele investimento, de que você não deve tomar aquela atitude porque vai dar errado.
Então, você precisa se desvencilhar desse medo, tá certo? Bom, eu quero, inclusive, no próximo vídeo que eu vou gravar, eu quero contar para você a minha história de vida. A minha história de vida. E eu quero ensinar para vocês como, com apenas um limão, eu consegui fazer 1 milhão. Com um limão, eu consegui fazer 1 milhão. Ficou interessado em saber como é que isso foi possível? Como eu, aos 35 anos de idade, hoje eu tenho 43 anos. Então, há 8 anos atrás, eu tive que chegar ao momento crucial da minha vida, cheguei a um momento mais delicado da minha vida, ao que muitos chamam assim, a estaca zero. Cheguei a estaca zero. E eu tive que recomeçar minha vida aos 35 anos de idade. Você acha que eu tinha medos? Eu te garanto que muitos medos. Mas eu vou te ensinar como eu os venci. E como eu consegui fazer com um limão 1 milhão. Te interessou esse assunto? Então eu espero você no meu próximo vídeo, tá certo? E nós temos aí, eu tenho aqui esse canal que eu fiz agora, especialmente para trazer vídeos falando sobre assuntos que com certeza vão lhe ajudar muito. Eu queria que você se inscrevesse, tá, nesse canal, para que juntos possamos ir mudando, sabe, paradigmas, e mudando sofismas, enfim. Então, nos ajude a crescer esse canal. Se você puder, divulgue esse canal, fale para outras pessoas que você conhece, diga que você assistiu, que você gostou, indique, tá bom? Eu agradeço a todos vocês, tá certo? E saiba que os melhores anos da sua vida ainda virão.